Alô, fiel, vamos lá para mais vídeo. Vamos com o nosso amigo Chico Garcia aí, falando, né, da Safiel. É isso aí mesmo, pessoal. Nessa segunda-feira, né, teve reunião aí com o pessoal do Corinthians, né, para falar um pouco mais, né, quem sabe aí vem a Safiel aí no comando do nosso timão, né. Então vamos lá para mais vídeo? Segue aí, não deixe de se inscrever, deixe seu like aí para fortalecer meu trabalho. Vamos para mais um vídeo? Preciso falar com vocês sobre os movimentos políticos e de bastidores que estão acontecendo no clube. O presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, ele apresentou o anteprojeto da reforma estatutária. É um anteprojeto com muitos detalhes, em que a gente ficaria aqui, seria muito técnico eu ficar aqui detalhando para vocês tudo o que aconteceu nessa explanação do Tuma. Eu não concordo com muitas coisas que ele falou na sua explanação, como, por exemplo, na discussão da SAF, ele entender que o futebol, quando ele deve, quem paga muitas vezes as contas é o clube associativo. E que se não fosse o clube, o futebol, mais ou menos ele disse isso, não existiria. Quando a gente sabe que é o contrário. O futebol é a razão de ser do clube. A gente sabe que o clube... Esporte Clube Corinthians Paulista, com os seus, digamos, com toda a sua estrutura física, cultural do Parque São Jorge, obviamente é um clube extremamente tradicional e que tem, enfim, todos os seus objetivos, as suas metas, a sua importância, mas vamos lá, né? O Clube Corinthians, a razão de ser é o futebol. É a razão de ser de uma das maiores, se não a maior torcida do Brasil, mais engajada, a torcida, né, que marca a presença, mais de 30 milhões de pessoas. Não como direi isso sem ser ofensivo, não é o time de pádel, que eu nem sei se existe, do Parque São Jorge, que faz isso. É o futsal em alguns momentos, é o basquete, porque o esporte está entranhado no clube, mas não é o cidadão lá que cuida das piscinas que leva 30 milhões no estádio para torcer por ele ali. Isso, limpou bem a piscina. Não, desculpa, é o futebol. O futebol é a razão de ser do clube. Então, o Tuma, ele representa, enfim, uma velha guarda, né, com pensamentos ultrapassados muitas vezes, mas nesse anteprojeto da reforma estatutária, que prevê a participação do associado com não 5 anos, mas 4 anos de sócio, né, com mensalidade em dia, para poder participar das eleições presidenciais, para poder definir mais os rumos do clube, que é uma briga antiga. Tem várias questões dentro dessa reforma do estatuto que precisa acontecer para ontem e que vai ser colocado numa Assembleia do Conselho em novembro e depois em dezembro no pátio, né, para o associado, enfim, definir por essa reforma do estatuto. Um dos itens é justamente a abertura para um processo de SAF. Vocês sabem que nesta terça-feira existe a apresentação do projeto da Safiel, que é uma idealização de algumas pessoas, né, para que a SAF entre no Corinthians. Vai ser uma apresentação no Museu do Futebol e a gente vai ter mais detalhes sobre isso. E eu já prometi para vocês, eu vou trazer um dos representantes da Safiel para destrinchar mais o assunto aqui no canal, tá? Uma promessa minha. Mas nesse anteprojeto da reforma estatutária, ela prevê que exista a possibilidade de SAF, mas com alguns poréns, algumas vírgulas. Dos mais importantes, para a gente colocar aqui, que até vai ao encontro, pelo menos na minha visão, preliminarmente, do que a Safiel pretende, é de que não haja um dono, um investidor, um soberano, um John Textor, tá? Que não seja dessa maneira a SAF. E que digamos, a vontade maior ainda seja do clube associativo, tá? Então a SAF ela é permitida ao Corinthians desde que você não tenha um investidor soberano. Então foi dessa maneira que o Tuma destrinchou o processo. Até para eu não trazer informação mais equivocada aqui, né? O controle majoritário permaneceria na mão dos associados, tá? Essa análise
da transformação do Corinthians em SAF, ela tem que passar pelo Conselho de Orientação, o CORE, e isso como recomendação, tá? Não como determinação, como recomendação do CORE, e aprovação aí sim no Conselho Deliberativo com voto favorável de 2/3 dos conselheiros votantes. Também é necessário que todo esse projeto passe por uma auditoria independente para entender o que acontece, quem são as pessoas e tudo mais. Aqui acho que não vejo nenhum problema, né, para que haja uma verificação detalhada da situação contábil, administrativa, jurídica, patrimonial, tudo o que acontece em relação a esses investidores. Aí depois que houver a aprovação no Conselho e realização de auditoria, aí sim esse projeto seria submetido a uma Assembleia Geral com o quórum necessário, obrigatório, de 2/3 dos associados votantes, para definir se o Corinthians pode virar uma SAF ou não. Tá? Então, são alguns detalhes de que o Corinthians precisa ter 51% do capital social dessa sociedade empresária que assuma a SAF. É uma questão um pouco mais técnica, mais delicada, mas a gente vai ser obrigado a entender isso nos próximos dias, nos próximos meses, porque eu entendo que esse é um primeiro passo, meio que de formiguinha, mas é um primeiro passo. Porque sem a reforma do Estatuto, sem a possibilidade de abrir para a SAF, seja a Safiel ou qualquer outro investidor, o Ronaldo Fenômeno, que chegasse para, sei lá, comprar o Corinthians, ele não poderia fazer isso. Dependia disso aqui. Então esse é um primeiro movimento que caminha em direção a uma possibilidade de uma SAF. Ainda é um movimento mínimo, mas necessário e interessante, porque abre a discussão. E eu acho que quando a gente tem um modelo de SAF no Brasil, a gente já viu que tem vários modelos. Alguns são bem-sucedidos, inclusive desportivamente, mas não necessariamente econômicos. O caso do Botafogo, por exemplo. Se amanhã depois o John Textor sai, eu não sei o que será do Botafogo, que já vive nesse segundo ano pós-conquistas, né, um ano completamente diferente do que foi no primeiro. Porque ele tem um jeito de administrar e ele tem outras empresas e ele tem outros problemas. Então, assim, eu não sei se esse é o modelo a ser seguido. No caso do Cruzeiro, o Cruzeiro é um dono. Um cara que vai lá, bota dinheiro, contrata quem ele quiser, manda o jogador embora, faz o que ele quiser. Se ele quiser manter o técnico, ele mantém. Se ele quiser mandar embora, ele manda. É ele, é uma pessoa. E esse é o modelo ideal. Acho que o Cruzeiro vai colher frutos dos investimentos em algum momento. Tanto que está aí, disputando o título brasileiro, semifinal de Copa do Brasil, depois de ter amargado 3 anos na Série B. Você tem resultado desportivo muitas vezes imediato, mas é a solução? O Flamengo não é uma SAF, o Palmeiras não é uma SAF, embora tenha investimentos de empresas aí nos anos recentes. O Bahia é uma SAF, e nesse ponto, para mim, é um pouco mais consistente. Que acho que a gente vai ver o Bahia protagonista nos próximos anos, porque aí tem um grande grupo por trás, que é o Grupo City. Então você tem vários modelos, e a gente vai entender, a partir de agora, qual o modelo necessário para o Corinthians, se é a Safiel, se é um outro investidor, dentro desse modelo que será, imagino eu, aprovado na reforma do Estatuto, de você não ter um dono, mas ter, digamos, né, o maior controle ainda do clube associativo. O meu medo é que o sistema ele siga mandando. Então, por isso que a gente tem que entender direitinho o que vem pela frente. O que vocês acham? Vocês estão empolgados? Vocês acham que vai rolar essa história de SAF no Corinthians? Seria a solução? A dívida está batendo índices incalculáveis, impagáveis, e eu acho que algo precisa ser feito. Se é a SAF, a gente vai descobrir na sequência. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!